Fala galera, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos muito felizes hoje, nosso primeiro IMEBcast, para a honra e glória do Senhor, um projeto que surgiu nos nossos corações, estamos muito felizes. E de início eu só vou deixar uma mensagem. Qual é a importância de congregar nos dias de hoje? Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje com o irmão Edrai, com o pastor Samuel, e também está o nosso irmão Patrick, a nossa pastora Márcia aqui, muito felizes porque a equipe, a família IMEB pegou junto nesse projeto. E só para destacar rapidinho como surgiu esse projeto, desde o ano passado nós vínhamos falando sobre, vamos fazer o IMEBcast, gurizada, vamos fazer o IMEBcast, e ficava naquela, vamos fazer, não vamos. E um mês atrás aqui, num culto, o pastor estava ministrando e Deus tocou o meu coração. Imediatamente eu saí do meu lugar, fui lá e falei com o Edrai. Então, por isso, irmãos, eu quero já dizer para vocês, sempre ande com pessoas que escutam e são loucas por Jesus. Porque quando eu falei para o Edrai, Deus tocou para nós fazer uma live. E nós levamos ao nosso pastor, o pastor disse, então vamos fazer a live e o IMEBcast junto. Então, muito feliz. Isso aqui, irmãos, é uma forma de evangelismo. Nós vamos ter uma conversa aqui, pastor, irmão Edrai. É uma conversa, um bate-papo, para nós falar de Jesus. E é tão legal que o próprio Deus nos colocou uma palavra no nosso coração, que está lá em Zacarias 4:10, que diz que o Senhor se agrada dos pequenos começos. Então nós estamos muito felizes nessa noite. Dá uma boa noite para os ouvintes, Edrai, por favor, e depois vamos passar para o nosso pastorzão. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria imensa participar dessa noite, né? Que estamos dando um passo, por mais que simples e humilde, mas sabemos que é tudo para a honra e glória do Senhor. Estamos muito felizes e peço que os irmãos também, a partir de hoje, colaborem, compartilhem as nossas lives, o nosso podcast, para que nós possamos evangelizar cada vez mais e engrandecer o nome do Senhor, né, pastor Samuel? Isso, primeiramente eu quero desejar uma boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando aqui nessa live, né, nesse primeiro podcast, MEBcast, o podcast do Reino, né, uma ideia que surgiu através de dias de oração, dias de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Estamos aqui hoje, não para fazer um debate teológico, né, Thomas Edrai, mas para falar sobre questões do reino, sobre esse assunto que, por um lado ou outro, gera às vezes muita polêmica. Preciso congregar ou não preciso congregar? Mas nós estamos felizes, eu já peço para você, compartilha, né, nos ajuda a compartilhar essa live, esse podcast, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Estamos aí. Você que quer fazer perguntas, né? Manda no Instagram ou pelo próprio Facebook aqui na nossa live e vai ser uma bênção do Senhor. Também agradeço pela vida do Edrai, do Thomas, né? Da pastora Márcia, do Patrick, todos os obreiros, toda a igreja que está orando por esse projeto que começa hoje, 2 de agosto, eu creio que é o primeiro de muitos. Amém. Isso aí, pastor. E como eu falei antes, como vai funcionar? A gente vai tentar nesse bate-papo descontraído, para nós estarmos com muita alegria, descontração e paz, pastor, porque nós estamos aqui em paz, né, pastor, porque Jesus é o príncipe da paz, então nós temos que estar em paz no nosso coração, nós estamos felizes de estar compartilhando a palavra, para nós estarmos aprendendo e ouvindo as dúvidas que o povo tem. E eu já quero começar então, Edrai, hoje, funciona assim, né? Os podcasts têm um que é um host, né? Que eles chamam de host, que é o cara que vai fazer as perguntas. E graças a Deus, Edrai, quem é o cara que vai responder hoje para nós? Nosso pastorzão. Literalmente, irmãos, ele é um pastorzão. Ele é um pai, ele é um pastor parceiro, ele pega junto. Então, nós glorificamos a Deus por nós ter o pastor junto conosco. Pastor, qual é a importância nos dias de hoje de fazer parte de uma igreja onde se prega a palavra de Deus, pastor? Ou seja, congregar. Essa é uma pergunta muito interessante, né, para a gente começar essa conversa, porque não basta só apenas fazer parte da igreja,
né? Fazer estar dentro de uma igreja, mas o mais importante é participar. E nós temos que entender que congregar é um propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja, congregar. E Deus, ele trabalha, ele se manifesta, se você olhar na Bíblia Sagrada, livro de Efésios, livro de 1 Coríntios, ele se manifesta através do seu corpo, que é a igreja. Mas hoje nós temos algo que me preocupa muito, irmão Thomas e Edrai, que é algo antibíblico que a gente está acostumado a ouvir as pessoas falar dizendo assim: eu sou a igreja. Essa pergunta a gente tem ouvido muito, principalmente das pessoas que não congregam, que assistem os cultos online, né, remotamente, dentro da sua casa. E nós não estamos aqui, deixar bem claro, nós não estamos aqui para falar mal dos cultos online, nós estamos aqui para falar mal da internet, não, de maneira nenhuma, senão nós nem poderíamos estar aqui hoje. Mas o que nós temos que falar nesta noite, que a Bíblia não tem base bíblica para dizer que eu sou a igreja, Edrai. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Pedro 2,5 que nós somos pedras vivas, amém? Nós somos uma pedra viva, que somos edificados e nos tornaremos casa espiritual. 1 Pedro 2,5 diz: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdote santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu sou uma pedra daquilo que Jesus estabeleceu como igreja. Amém. O Edrai é uma pedra, uma parte desse edifício. O Thomas é uma parte desse edifício. Agora eu faço a pergunta, Edrai: uma pedra, um tijolo, consegue levantar uma casa? Não tem consegue. como. Consegue? Você que está nos ouvindo aí pela live, uma pedra, você consegue levantar o edifício? Não, nós somos a casa de Deus, nós somos uma pedra. Então, nós precisamos um dos outros para edificar a casa de Deus, que se chama a igreja. Amém? Nós somos essa pedra e em comunhão um com os outros, nós somos o corpo e ali nós somos o edifício, que somos a casa de Deus, onde o Espírito Santo de Deus vai se manifestar. Então, não existe o termo eu sou igreja. Nós somos a igreja. Para eu ser igreja, eu preciso estar na igreja com o Thomas, com o Edrai, com os irmãos que foram alcançados pelo sangue de Jesus. E é nesse corpo que Deus vai se manifestar. Pastor, tanto que a cruz, ela nos demonstra isso aí que o senhor falou. Porque a cruz é como ela vem do Pai e os braços abertos. Então, vocês recebem de mim, para todos vocês, nós somos, não tem como eu ser igreja, nós somos igreja. Nós somos igreja e nós temos que entender assim: como eu vou ter, vamos ver se eu consigo me expressar nesse pensamento que o Espírito Santo tem me dado. Eu preciso de um molde, de uma direção para ver se eu estou agindo de forma correta e estou correspondendo ao reino de Deus. Porque a Bíblia vai dizer o que, Edrai? Que eu dentro do reino eu entro como uma criança, mas eu preciso amadurecer, eu preciso chegar à estatura de varão perfeito. Então uma criança, o que ela precisa ser? Ela precisa fazer o quê? Ela precisa se espelhar nas pessoas maduras da igreja. Então eu preciso ter um balizador, eu preciso ter uma medida, eu preciso ter o testemunho de alguém para, eu vejo Thomas se comportando na igreja, dando testemunho de Cristo. Está faltando algo em mim. Eu olhando da maneira que Cristo está se movimentando na vida do Thomas, do Edrai, ou de algum membro da igreja, eu posso ter uma medida e dizer, está faltando algo em mim para agradar ao Senhor. Então, como é que eu vou ter esse balizador fora da igreja? Porque os irmãos, o corpo, os membros de Cristo, são necessários até para que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida. Eu preciso aprender a viver em comunhão. Eu preciso andar no mesmo propósito que os outros irmãos e a igreja de Cristo precisa andar. E como é que eu vou andar nesse propósito sozinho, isolado, fora do corpo? Porque a Bíblia vai dizer que nós fizemos parte de um corpo. O corpo é de Cristo, mas nós, cada um de nós, você que nos ouve, que aceitou a Cristo, faz parte desse corpo. E se eu isolar um membro desse corpo, se eu amputar um membro desse corpo, eu vou morrer. Não tem vida. Então, sem a igreja,
sem fazer parte no corpo de Cristo, sem congregar, eu vou morrer. Eu não vou conseguir suportar a luta, eu não vou conseguir suportar as adversidades, porque a Bíblia diz que nós temos que nos reunir para quê? Para nos edificar, para nos consolar, para nos admoestar e para nos corrigir. Nos fortalecer. Nós precisamos nos corrigir e fortalecer. E como é que eu vou fazer isso sozinho? Nós estamos tendo experiências aqui, nós estamos há várias semanas com 2 turnos de oração aqui na igreja, e muitas pessoas têm vindo aqui orar, porque a gente sabe que orar sozinho, claro, nós temos que ter aquele, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu secreto com o Pai, né? Tem que ter o secreto. Mas nos dias da dificuldade, se eu tiver alguém do meu lado para orar comigo, alguém que faz parte do mesmo corpo, eu vou conseguir chegar, eu vou conseguir orar e vou conseguir me fortalecer. Pastor, mais. Tanto que está aqui Pedro, Tiago e João nesse barquinho aqui, né, pastor? Então, enquanto mais gente estiver junto, pegando junto, a própria Bíblia está se cumprindo, como eu mencionei antes, é por todos, um por todos, que foi Jesus. E olha, pastor, a palavra que eu abri aqui, que está lá em Isaías 62, 12. E chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Está falando da igreja aqui, pastor. Com certeza. E a questão que nem o próprio Jesus andou sozinho. Jesus, como filho de Deus, ele se despiu da sua glória, da glória do Pai, se fez homem, e o que ele fez? Ele levantou 12 discípulos para andar com ele, para que quando ele subisse aos céus, esses 12 dessem continuidade. Então, a unidade, o que vai dizer o Salmo 133? Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce da barba de Arão. Amém? Então, a gente tem que entender isso. E olha o que diz a palavra de Deus, fala no livro de Efésios, capítulo 2, verso 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Mas olha o 22, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros. Pastor, nunca é sozinho. Vocês, só frisa ali, vocês. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus. Amém. Então a nossa unidade, o congregar, ele está sendo gerado um edifício onde Deus se manifesta através do Espírito Santo. Então eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Então você que está em casa, não frequenta a igreja, pode ter se decepcionado com a igreja, irmãos, mas o problema é que se você, pai, eu me decepcionei com a igreja, parei, tu não pode ir na igreja por causa de A ou B. Você tem que aprender a ter comunhão, mas o propósito é Cristo. É Cristo. É Cristo, você está vindo por causa de Cristo Jesus. Então uma pedra não constrói uma casa. E agora me diz uma coisa, você já viu uma árvore, Edrai, o irmão Thomas, uma árvore que tem só um galho? Não. Você já conseguiu ver uma árvore que tem só um galho? Não sei. E o que Jesus fala em João 15? Que nós somos o que ramos? ele fala? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim. Então, vários ramos. Isso aí. Para formar isso que se chama a igreja. Vários ramos juntos em Cristo. Juntos em Cristo, sim, no mesmo propósito. Para que você dê fruto, para que você amadureça, para que o caráter de Cristo seja formado na tua vida. Então eu preciso, às vezes, o Espírito Santo vai permitir que... Irmão, a Bíblia diz que eu preciso lidar com a afronta. Eu preciso perdoar aquele que me magoou. Às vezes, dentro da igreja, o Espírito Santo vai permitir que alguém te magoe. E como é que tu vai treinar isso? Como é que tu vai treinar o perdão se ninguém não te ofender? Isso aí. Entende? Então, para isso, às vezes alguém vai te entristecer e você vai ter que fazer o quê? Você vai sair da igreja? Não. Você vai procurar o teu irmão, você vai consertar com ele, você vai se unir para que o corpo possa se manifestar à vontade de Deus. Amém. Amém. Quer colocar alguma coisa, André? Não, eu ia usar até a passagem na Bíblia que diz que aquele grupo de amigos pega o paralítico, né, e põe por cima da casa, no telhado. Ali era vários ajudando, um só. E ali, assim como nós, às vezes estamos na igreja, né, pastor, precisando, estamos paralíticos, estamos com algum problema no mundo espiritual,
veio os nossos amigos, a igreja, a comunhão da igreja, e nos leva até Cristo novamente, né? Isso aí. Tanto que o próprio Espírito Santo, ele tem uma nomenclatura que ele é o amigo. É todo o reino é sempre no macro, nunca no egocentrismo, sempre no que todos estão ganhando, todos estão dando frutos. Sim, esse é o propósito do reino de Deus. E por que eu falo isso? Se você olhar, por que é importante congregar? Vamos pegar aquele texto que todo mundo fala. Deixa eu só achar aqui que está em Hebreus 10, 24, 25, diz assim, ó: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Mas olha o versículo anterior, está falando por que de congregar. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Então, eu preciso do irmão para viver o reino de Deus. Eu preciso da igreja. E Efésios vai dizer que nós temos que congregar, nós temos que estar na mesma unidade. Por quê? Para preservar a unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta através da igreja. Os dons são derramados sobre a igreja. E agora me diz, a Bíblia diz que Jesus, antes de subir aos céus, ele desceu nas regiões mais baixas, levou cativo o cativeiro, subiu e deu dom aos homens. Para que servem os dons do Espírito? Os dons do Espírito são, Patrick, você que nos escuta, é para a edificação da igreja. Aquilo que tu tem, tu recebeu, não é teu. Então, quando eu creio nisso de todo o coração, que todo aquele que foi chamado por Jesus, aceitou, é uma nova criatura, está debaixo daquilo que a Bíblia diz, há um só Deus, um só batismo, um só Espírito, que essa pessoa ela tem um dom espiritual, um dom para edificar o corpo de Cristo. Agora, meu querido, você que só assiste culto em casa, diz que aceitou Jesus Cristo como teu único Salvador, o quem você está edificando? Se o teu dom é para servir a igreja, o teu dom era para edificar a igreja, porque nós não vamos ver na Bíblia a base que Deus, que o Espírito Santo derramou todos os dons na vida de uma pessoa. Tu não vai achar isso na Bíblia. O que a Bíblia diz? Que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, outros para pastores, outros para mestres. Não deu para todos. Então, de repente, eu tenho uma unção sobre a minha vida do Espírito na palavra do ensino. O Edrai tem uma unção sobre a vida dele para exercer misericórdia, né? O outro tem uma unção para curar os enfermos. Então, nós precisamos um dos outros, porque o propósito é edificar a igreja. O propósito é que a igreja cresça, que a igreja amadureça, e para isso eu preciso estar congregado. Eu preciso fazer parte do corpo. Agora a pergunta que eu faço para você de novo, meu ouvinte, a passagem do vale de ossos secos, Ezequiel 37. Os ossos eram sequíssimos, estavam um osso separado do outro osso. Havia vida naquele lugar? Não havia vida. Depois, quando o profeta ele profetiza que os ossos secos é para viver, cada osso procura o seu osso. Depois vem o nervo, depois vem os músculos, depois vem a carne, depois vem a pele. Então, depois o Espírito é soprado, é derramado sobre aquele lugar, e daí se levanta um grande exército. Então, é importante eu estar congregando, para que na igreja, a igreja seja edificada com aquilo que o Espírito Santo me confiou. Então, você está edificando quem em casa? Mas eu sou a igreja, eu estou edificando isso. Mas será que o Senhor só quer que você edifique a tua casa, teus filhos, a tua esposa? Então, pastor, não perde o time aí, tá? Mais uma perguntinha aqui, para já ir nessa linha de raciocínio que o senhor está tendo. Eu posso congregar somente assistindo cultos online? Eu não creio nisso. Por quê? Porque uma coisa, irmãos, é você assistir um culto. A outra é você participar do culto. Porque o que a Bíblia fala? Paulo ele diz que nós é para nos apresentar o nosso culto, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. E eu não vejo a forma que você participa lá na tua casa, sozinho, na frente de uma televisão, você participa nessa construção, nessa edificação e nessa manifestação do Espírito Santo.
E eu vou dar um exemplo disso que eu vivi. Eu assisti muito tempo um culto de uma igreja muito grande aqui do Brasil, uma igreja cheia, uma igreja linda, uma igreja lotada de gente, e a gente assistia aquele culto. Eu disse, será como é que é ir num culto naquele lugar? Tu só assistia, tu via a palavra, né? A palavra é a bênção, né? Mas tu não sentia muita coisa. Tu ouvia, tu captava. E um dia eu tive a oportunidade, até foi o pastor Ismael, foi comigo. A própria atmosfera do ambiente, tu não conseguia trazer onde é que tu estava, né? Tu não consegue trazer onde tu está. E daí um dia Deus abriu uma porta, fomos pastor Ismael, de Teutônia, o pastor Juliano Marent, de Lajado, o pastor Garibaldi, de Teutônia, fui eu, e também o nosso amigo Márcio Cardias, o cheiroso. Irmãos, nós chegamos naquele lugar, o culto começaria às 9 horas da manhã. Nós chegamos às 7 horas, tinha fila para entrar, os portões abriram às 8. Nós entramos 8 horas dentro da igreja e não tinha culto, só estava nós já sentíamos a presença do Espírito Santo naquele lugar. Nós nos quebrantamos, nós choramos, nós oramos, e quando começou o culto, como diz o irmão Adalberto, nós já estávamos voando. Já estava voando. O ambiente era diferente. Pastor, só um pouquinho para nós frisar. O senhor acompanhava essa igreja em casa, online, o culto bombando, a presença, a atmosfera lá no local, mas não sentia, voando. Mas em casa o senhor não sentia aquilo. O que eu senti lá. Quando o senhor e os seus amigos se reuniam para ir até lá, 1 hora antes de começar o culto, vocês já estavam se quebrantando, a presença do Senhor. Era tão forte, eu não acreditei quando eu vi aquilo lá. Nós entramos assim, sabe, uma paz, tu não escutava nada, era uma paz assim e era uma presença, tu sentava, dava vontade de chorar. Dava vontade de chorar. Quando começou os louvores, o primeiro louvor, já tinha gente atirada no chão, já tinha gente de joelhos, né, diante do altar, e não tinha pregação. O culto começou às 9, foi até 1 da tarde, e parecia que nós estávamos 51 horas dentro daquele lugar só. Nós estávamos 5 horas lá dentro. Então, pessoas ministrando dons, umas orando pelas outras, os profetas se levantando, alguém mãos, adorando para quebrantar os corações. E assim eu creio que o céu se abre. Mas agora, irmão, fica muito limitado dentro da tua casa você conseguir viver isso. Eu não consigo viver isso. Porque, olha o que Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o que nós temos que entender também, irmão? Não adianta tu vir na casa do Senhor e não participar. Não dá lugar pro Espírito Santo. Você vem na casa do Senhor, mas não aceita Jesus, não participa daquele que a Bíblia diz, há um só Deus, há um só Cristo, há um só Espírito, há um só batismo, né? Tem muita gente que está na igreja e é quase igual como está em casa, porque ela não dá liberdade, ela não se entrega para o ambiente da adoração que está se levantando. Mas pastor, isso também não é uma estratégia do inimigo em colocar as pessoas, não, assiste de casa, fica em casa, aqui no sul, né, vai tomar o teu chimarrão, comer a tua pipoquinha e acompanhar, tipo, eu estou buscando a Deus, mas eu estou sendo vencido pela carne. Consequentemente, eu entendo também, pastor, que nós, eventualmente, assistir cultos online, pregações online, vai ser só para edificar a nossa vida. Mas é a mesma coisa que um jogo de futebol, pastor. A gente assistir pela TV e estar lá dentro de um estádio. É diferente a atmosfera, o ambiente, né? O que tu acha, Drai? Até porque eu também já assisti muitas vezes culto online, ou depois da live ter encerrado, eu assisti ele gravado, e não tem aquela entrega, né? Eu, por exemplo, muitas vezes estava deitado na minha cama assistindo os cultos. Não tem aquela entrega, não acontece aquela... Eu não me esvazio totalmente, ou às vezes, geralmente a gente está comendo alguma coisa, uma pipoquinha, alguma coisa, né? E o Espírito Santo não vai se manifestar ali no ambiente do jeito que tu tá, né? Tu não se prostra, tu não tem tua atenção, de repente a tua esposa já começa a conversar contigo sobre outro assunto, de repente tu já responde alguém no WhatsApp, alguma coisa assim, não vai ter aquela entrega total que tu tem na igreja. O cachorro acordo já sai lá fora, dá uma olhada, né? Quebra. Comentou, não... Às vezes a gente está vindo aqui também na igreja e não está tendo aquela entrega, como se nós estivéssemos em casa. Ixi. Pega o celular um pouquinho de canto, né? Começa a olhar o irmão do lado. Aí o Espírito Santo não vai se manifestar mesmo. Isso aí.
É importante isso porque Jesus ele está chamando um povo. E esse povo ele tem que andar nas pisaduras de Jesus Cristo. Irmãos, a ovelha, ela precisa de pastor para ser conduzida. Isso aí. Muitos hoje preferem assistir em casa. E eu vou falar algo, eu não quero ser polêmico, já peço perdão, não quero ser polêmico. Mas o que a Bíblia diz? Que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, nós recebemos uma garantia, um selo, um penhor. Qual é o penhor? Do Espírito. Nós fomos selados para a salvação no Espírito. Nós recebemos um carimbo. Jesus bota um carimbo, ó, tu é meu, o Espírito Santo teu agora está vivificado, né? Tu renunciou à carne. Eu não creio que alguém que nasceu de novo e recebeu o selo do Espírito não tenha desejo de congregar. Eu não creio nisso. Isso aí. Porque o que hoje acontece? Hoje nós vimos muitas pessoas que não querem congregar, porque elas, e isso eu friso novamente, a Bíblia diz que nos últimos dias, Paulo diz a Timóteo que muitos iam buscar mestres para si próprios, isso. Porque não iam suportar a palavra de Deus, como tu falou, congregar numa igreja que tem palavra, não é fácil. Não é para todos. Amém? Você pode ver uma igreja que prega a palavra, geralmente não é uma igreja que está lotada. Isso aí. Amém? Porque a palavra, ela te confronta. Ela confronta, isso aí, pastor. A palavra, ela te edifica, a palavra, ela te confronta. Ela te exorta e ela te dá direção. E ela te dá direção. E geralmente pessoas que não querem congregar é porque elas não aceitam. Elas têm uma visão, elas já estão tão contaminadas na mente de tantas ideias, de tantas vertentes, e tem aqueles debates na internet, isso. Né? Um crê que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, outro crê antes, e começa aquela disputa. Eu creio 3 coisas, que Jesus ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, e que ele vai voltar e vai vir buscar a igreja. Agora, quando for, ele sabe quando é. Isso nós temos que acreditar. E elas não aceitam a visão. Elas não aceitam essa palavra. A verdade confronta ao ponto que elas não querem se sujeitar a uma liderança, elas não querem ter um pastor. Não querem ser confrontadas. Isso aí. E olha, eu preciso ter pastor. Para quem foram direcionadas as cartas lá de Apocalipse, das 7 igrejas? Para as igrejas. Para os anjos da igreja, Isso para as aí. igrejas. Não foi direcionada para fora da igreja. Porque o Paulo vai dizer em Efésios que havia um mistério que estava oculto, né, no passado, que não foi revelado aos profetas, que não foi revelado no tempo da lei, que era a graça, a salvação por meio da fé. Foi revelado através de quem? Da igreja. Todo o plano, todo o propósito da graça inclui a igreja. Igreja. O corpo de Cristo. Claro, o que nós temos que deixar claro também, além, nós temos que falar o quê? Esse lugar que nós estamos, hoje nós estamos aqui dentro da igreja, não é a igreja. Isso aqui é uma estrutura para dar comunidade e facilitar que o corpo, que as pedras vivas, estejam unidos, os membros se reúnam para adorar a Deus. Você pode ser igreja, juntar um povo debaixo de uma árvore, no meio da rua, né, dentro de uma casa, ali está a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu... Jesus já fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estaria. Então assim, ó, em dia de chuva dá para se reunir debaixo de uma árvore, dá para se reunir debaixo no meio de uma rua? Não dá. Então, as igrejas, o templo está aqui para quê? Para facilitar esse encontro. Tem som, né? Tem toda a estrutura de som, tem toda a estrutura de mídia, tem cadeiras, tudo num lugar que tu não precisa estar louco. Então isso é uma estrutura onde o corpo de Cristo, que é a igreja, ela faz parte. Então, é um princípio bíblico congregar. Nós temos, irmão, você que não congrega, outra pergunta. A ceia não é para comunhão? Isso aí. Não só com Cristo entre os irmãos? Perfeito. Perfeita colocação, pastor. Esperar uns aos outros passear. Isso aí. E como é que você está fazendo isso? Não tem. Por isso que, pastor, outra pergunta. O virtual pode suprir o natural? Nunca. Pode. Pastor, olha o que 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, aliás, 2 Coríntios 6, 18. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a mentalidade é filhos e filhas
estando debaixo da mão do pai. E quem é o filho e a filha que não gosta de ir à casa do pai, pastor? Todos, né? Eu creio que é o desejo principal do nosso coração, é estar com o pai. E por isso que nós temos que ter esse desejo. Eu creio naqueles que foram salvos, que aceitaram a Cristo, que o desejo eles querem estar na casa do Senhor. Porque assim o Edrai tem coisa para me ensinar. O Thomas vai me ensinar. Sabe como eu sempre falo para o Edrai, eu já falei para outras pessoas, Deus me chamou para um propósito, para um chamado. Mas tem coisas que faltam em mim. E aquilo que falta em mim, de repente o irmão Thomas vai estar suprindo isso na minha vida e para o corpo da igreja. Eu sou o pastor da igreja IMEB, mas eu não tenho todos os dons do Espírito. Eu tenho uma linha de pregação. Eu tenho aquela linha pastoral, mas nós precisamos daqueles que edificam na fé, que traz o avivamento. Isso é o corpo, então isso vai ser dividido entre o corpo, vai ser repartido como corpo. E uma andorinha não faz verão. Perfeito. Então aquilo que falta em mim vai estar no outro irmão. Aquilo às vezes que Deus precisa trabalhar dentro de mim, Ele vai usar alguém dos irmãos para me ajudar. Amém? A Bíblia diz que quando eu estiver fraco, quando eu estiver doente, chama os presbíteros. E eles com a imposição de mãos orarão, farão a oração da fé com óleo da unção e curarão os enfermos. E se vocês tiverem pecados, se por acaso vocês pecaram, confessem uns aos outros e orem, até para o perdão, até para a questão de perdão de pecado, eu preciso que a igreja ore por mim, que a igreja interceda por mim. Como é que eu vou saber, irmãos? Edrai, o virtual pode suprir o natural na tua? Isso até o pastor é um complementa o outro, né? E isso tem sido o nosso problema de hoje em dia, que a gente costuma a viver os dois e em certo momento a gente acaba esquecendo e acaba substituindo um pelo outro. E não é assim. Eu creio que com certeza as nossas redes sociais, a internet hoje é um meio muito bom. É uma bênção para nós. Bênção. Mas, por exemplo, nós temos os cultos aqui na quinta e no domingo. Até quem está nos assistindo está convidado. Nas quintas-feiras é às 7h30 e no domingo nosso culto é às 6h30. E o restante da semana tu quer participar do culto de outra igreja, uma igreja conhecida de tal pregue lugar, a palavra de Deus, né? É uma bênção, cara. Mas não substitui. Não substitui, porque até nós, hoje em dia, eu até passei por uma cirurgia agora, arranquei o siso. Sim. E se o cara não vem na igreja, se eu não venho na igreja, parece que me dá um vazio, sabe? Por mais orando em casa, por mais lendo Bíblia em casa, por mais estudando, vendo pregações na internet, mas eu anseio por estar com meus irmãos. Na casa do pai, né, Edrai? Na casa do pai. Na casa do pai. Não substitui. É a pergunta que eu faço para você. Eu tenho um filho, o Thomas tem 2 filhos, né? Tu ia gostar de ver só teus filhos pelo smartphone, o celular, ou tu queria sentir a presença deles contigo? Tu ia querer falar, pegar no colo, conversar. Ou a presença da tua esposa não é importante dentro da tua casa? Não tem, né, até para Então, manifestar o amor, né, pastor? Claro. Entre os irmãos. Isso. Como nós falamos aqui, a internet foi uma bênção, os cultos online foi uma bênção no tempo da pandemia, onde muitas igrejas foram fechadas, muitos templos foram fechados, e a palavra de Deus continua sendo anunciada. Glória a Deus por isso. Mas se eu tenho essa oportunidade de fazer parte de um corpo, eu vou viver muito mais os propósitos de Deus, as promessas de Deus. Eu vou ver outros irmãos anunciando a palavra de Deus para mim. Aquela palavra que sai da boca deles vai me edificar, vai me exortar. Me fazer crescer. Eles vão começar a contar experiências do que eles passaram em momentos de dificuldade. Testemunhos. E de repente eu vou estar no meio de uma aprovação tão grande, e eu vou estar falando com alguém aqui dentro da igreja, ouvindo alguém pregar. Essa pessoa vai começar a pregar e vai me dar chaves para eu passar esses processos, para eu passar essas situações difíceis que a gente está vivendo. Então eu digo assim, congregue. O propósito de Deus é congregar, tá? A vida cristã ela requer comunhão um com os outros, porque dessa comunhão vai vir correção, vai vir edificação, vai vir consolação. Sozinho, meu querido, eu não vou ver para onde eu vou me perder na caminhada Pastor, sozinho.
Tem até um hormônio que a gente libera, se eu não me engano, é ocitocina, quando a gente se abraça, pastor. Quando a gente está perto um do outro, o teu próprio organismo, a tua carne, libera esse hormônio, pastor, que vai te fortalecer. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, até o nosso corpo vai responder quando nós estamos em comunhão com o corpo e vem um irmão e te dá um abraço, aquilo te levanta, te faz se sentir amado, que às vezes na tua casa, no teu dia a dia, no teu trabalho, muitos não estão te vendo, mas o próprio Espírito que habita e manifesta dentro desta casa, que nós estamos falando que é a igreja, vai tocar aquele irmão, aquela pessoa, naquele dia que tu está derrotado para baixo, e um abraço, uma palavra vai levantar o teu ânimo e vai te dar uma direção que você estava precisando para aquele momento. Eu pastoreio a igreja, sou pastor, né, pela misericórdia de Deus, desde o ano 2015, praticamente 8 anos. Eu nunca vi alguém vencer sozinho fora da igreja. Nossa, pastor. Momentos de adversidade. Eu conheço várias pessoas, a gente não vai citar o nome por ética, mas se tu perguntar para eles, tu conseguiu vencer fora da igreja a tua situação? Tu conseguiu as pessoas, vamos dizer, alguém que estava no mundo da droga, no mundo do vício ou em outros lugares, né, de pecado. Pergunta para eles se eles conseguiram vencer fora da igreja. Se eles conseguiram andar, se eles conseguiram ter direção fora dessa comunhão. Porque a unidade do Espírito se manifesta no corpo. 1 Coríntios 12, olha o que Paulo fala, 12 e 14. Porque também o corpo não é só um membro. O corpo não é só um membro. Isso, não é só uma perna, só um braço, mas no são caso. muitos. Né? E no 20 ele fala, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Não tem como, não né? Tem Não viver vive, reino não de vive Deus separado. sem amar o próximo e aprender a amar. E tem momentos que a Bíblia vai dizer, tu precisa suportar. Isso aí. Suportai-vos uns aos outros outros para preservar a unidade do Espírito. Amém? Eu Amém, preciso aprender a suportar, eu preciso aprender a amar. Eu não posso me impor na hora que eu quiser, não. Eu tenho que ser humilde como Jesus. Jesus, você vê ele discutindo com alguém na Bíblia? Quando alguém levanta uma discussão, o que ele fazia? Ele saía. E no outro dia ele se apresentava e daí trazia uma palavra. Tu nunca vai ver Jesus batendo boca com ninguém. Ele sempre saía de cena, ele não se impunha, ele entrava no lugar de humildade. E no outro dia ele trazia uma mensagem, ele trazia uma correção, mas trazendo para aqueles que foram chamados para o propósito dele. E pastor, para nós estarmos nos fortalecendo, a gente precisa de pão. Que pão é a palavra. E a Bíblia diz que no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: então se levantou ela com suas noras, era um período de escassez, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. O povo nessa época saiu, como o senhor estava falando antes, saiu fora dos átrios do Senhor, arriscar, como o senhor estava falando nesses seus 8 anos. E eles tiveram que retornar para onde tinha pão. E aonde se encontra pão, pastor? Na igreja, que é a palavra. Que é a palavra. É isso que tu falou. Geralmente, aquele que sai, um dia ele volta. Não estou dizendo que ele volta para a tua congregação, mas ele vai para a igreja. Ele vai para o lugar de comunhão. Ou senão a sede vai matar ele. Ele vai morrer de sede. Amém? Ele precisa beber da água, ele precisa estar em comunhão, e esse lugar é a igreja, que é o corpo de Cristo. Claro, hoje a igreja se manifesta, esse corpo se manifesta por várias denominações. Não é só a igreja IMEB, que é a igreja, não é só esse lugar de comunhão. Nós temos várias denominações no Brasil, no mundo, que são o corpo. Corpo de Cristo. Mas esse corpo se reúne. Esses membros fazem parte de um corpo que é de Cristo, mas eles sempre estão juntos. Eu não posso tirar a mão fora do meu braço, porque a minha mão, para se movimentar aqui, ela precisa de algum músculo do antebraço, um tendão, isso. Tendão, porque sozinha ela não vai ter movimento nenhum. E sozinha eu não me movimento. Não tem. Eu não sei para onde eu vou. Então, congregue. Hoje, o nosso desejo é trazer isso para você. Congregue, faça parte de um corpo. Se você
é de Jesus, se você tem certeza do novo nascimento e receber o selo do Espírito Santo, é impossível não desejar congregar. E não vai ter igreja perfeita. Isso aí, não tem. Não vai ter igreja, porque Deus confiou o ministério aos homens. Nós homens, eu sou falho. Você Somos não todos pode olhar falhos. para mim, você tem que olhar para Jesus. Amém? Se eu estou testificando Cristo, se a imagem de Cristo está refletindo através da minha vida, pode olhar para mim. Daí, como Paulo disse, ser de imitadores de Cristo, ser de meus imitadores como eu fui de Cristo Jesus. Amém? Daí você imita o pastor. Mas se o pastor não dá para imitar, imita alguém da fé, um irmão aí do teu lado, que dá um glória a Deus. E tanto que Jesus deixa uma chave preciosíssima, né, pastor? No Novo Testamento, que ele mais ou menos definiu a mensagem, né, que ele veio fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Tá bem com Deus? Tu vai estar bem com os teus irmãos. É sempre uns aos outros. Não é ama a Deus e ama a ti mesmo. Só faz a tua parte. Não tem como eu querer as coisas só para mim, não é, pastor? Então, eu preciso estar dividindo até mesmo as dificuldades, porque eu vou estar edificando, eu vou estar contando um problema para esse irmão, esse outro irmão vai estar me contando um problema, e através do pão, que é a palavra, ambos vão ter direções para suas vidas. Com certeza. Então, é isso que nós desejamos, né? Nós precisamos um dos outros. Não existe ovelha sem rebanho. Tem uns pastores mais antigos, eles falavam assim, ó, quem anda sozinho é o bode, a ovelha anda em bando. É bem isso aí. Faz sentido. A ovelha, ela ouve a voz do pastor, ela segue o pastor, ela caminha para o mesmo propósito do pastor. Ela nunca está na contramão do pastor. Ela sempre está no mesmo propósito. Então venha para a igreja não para dividir, porque casa dividida não prospera. Vem para a igreja para andar no mesmo propósito. Se o pastor está na direção de Deus, se o Espírito Santo está direcionando a igreja, uma igreja que tem palavra, tem vida de oração, preza a comunhão entre os irmãos, é uma igreja para você seguir, é uma igreja para você estar, mas ande no mesmo propósito, porque o propósito é de Cristo. Isso aí. O que os membros não entendem, vamos dizer a membresia em geral da igreja, que Deus dá uma visão para o pastor. Então acompanhe essa visão, se sujeita a essa visão. Eu não concordo com a visão. Geralmente é assim, né? Eu não concordo com a visão. Eu acho que não é assim, não importa o que tu acha, importa o que o Espírito Santo está revelando para a vida do pastor. Importa o que o Espírito Santo está dando direção para a igreja. Porque às vezes vai parecer loucura para o membro aquilo que o pastor quer fazer. Vai ser loucura. E a Bíblia diz que é loucura mesmo, né? A fé é loucura, né? Mas é o poder de Deus. A loucura para os que não crê, mas é o poder de Deus para aquele que crê. Então Deus, porque eu creio assim, ó, irmãos, quando Deus te dá um ministério, te dá, eu quero que o irmão Thomas abra um trabalho, eu preciso edificar uma igreja na cidade de Soledade, e Deus escolhe o Thomas. Deus, ele na caminhada, vai dando só um exemplo aqui, né, pastor? Ele vai dando a montagem desse quebra-cabeça, um exemplo, vamos profetizar. Receba. Ele vai dando, enquanto tu vai caminhando como pastor, Deus vai te mostrando aos poucos esse cenário. Quando Deus chamou Abraão, o que ele falou? Abraão, ele só disse, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Não mostrou. Mas o que o Abraão tinha que fazer? Caminhar. E assim nós estamos caminhando e edificando a igreja, para que o propósito de Cristo seja revelado. Pastor, tem alguma pergunta ou não? Tem alguma pergunta aí? Tem, o pessoal interagiu ali no Instagram com a nossa página, com a página da igreja. O pastor Ismael, lá da cidade de Teutônia. Aí vem pedrada, pastor. O irmão do nosso pastor Samuel aqui, ele mandou teólogo, qual o poder da unidade para a igreja? Que Deus abençoe o pastor Ismael, esse é mestre, ele já fez uma pergunta, né, difícil, né? A questão da unidade hoje é para que o propósito de Cristo seja manifestado, e como eu falei antes, né, na conversa, para preservar a unidade do Espírito. Porque o Espírito Santo ele vai se manifestar através dessa unidade. Ele vai manifestar os dons, ele vai manifestar a presença. Imagina um povo que está reunido em adoração. Né? Deus habita no meio dos louvores de Israel. Então essa adoração em unidade, ela vai atrair a presença de Deus. Ela vai atrair mais do que tu de repente só estar sozinho dentro da tua casa, cantando sozinho. Quanto mais pessoas, é como um carvãozinho, né?
Se um carvão não faz um Isso fogo, aí. mas se um se juntar Tá ao outro, o faz outro um no fogo. fogo. Então, a unidade, a comunhão entre os irmãos, ela vai gerar uma unidade no Espírito. O Espírito Santo vai começar a manifestar. Nesse lugar vai ter cura, nesse lugar vai ter revelação, nesse lugar vai ter sinais e maravilhas, porque onde Jesus manifestava a palavra dele, ele pregava Jesus, depois ele manifestava os sinais para confirmar que a palavra dele tinha poder. Então, quando tem uma unidade, quando a igreja anda no mesmo propósito, na mesma direção, em oração, em comunhão, no partir do pão, ali você vai ver o Espírito, o lugar vai ser diferente, o lugar vai ser transformado e vai ser impactado pela glória do nome do Senhor. Pastor Ismael, lá em Efésios 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu lê lá, vai falar sobre essa unidade do Espírito aí, em nome de Jesus. Pastor, e é certo se afastar da igreja por alguma decepção com alguém? Com certeza que não, né? Como eu falei, o que a Bíblia fala em Mateus 18, em outras partes? A Bíblia diz, se alguém te feriu, te magoou, fala até que deixa a tua oferta no altar e vai te reconciliar com o teu irmão. Porque Paulo, ele chama a graça, essa obra de Jesus, o ministério da reconciliação, de reconciliar o homem primeiro com Deus e nos reconciliar uns com os outros. Então, se você sai da igreja porque se magoou com alguém, você não entendeu o evangelho. Você não entendeu a graça de Deus, porque Cristo morreu na cruz pela minha ofensa. O meu pecado ofendeu a santidade de Deus. Isso. Então Cristo, ele morre para restaurar, para abrir um caminho para que eu possa me aproximar de Deus. Amém? Então nós somos reconciliados. Então, se alguém te magoou na igreja, ou o pastor o pastor às vezes traz uma palavra, e às vezes a palavra é forte, parece uma palavra pesada, exortativa. Tem gente que bota na coisa, não, o pastor pregou para mim, sabe da minha vida. E daí se magoa, sai da igreja, o pastor só me deu de cajado hoje. Sim. Vai conversar com o teu pastor, vai, senta com ele, pastor, o senhor pregou e eu me ofendi na tua pregação. Eu queria entender o porquê que o senhor falou isso. De repente a pessoa não entendeu. O pastor, não, filho, eu quis trazer esse assunto, era para ele, não era nada contigo, era a palavra que Deus me deu, eu acho que o senhor não entendeu. E daí o pastor vai dizer, mas se tu acha que ficou ofendido com isso, eu te peço perdão. Isso aí. Eu te peço perdão. E Paulo fala algo tão lindo que eu até marquei aqui, eu achei interessante. Olha o que Paulo falou. Porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele que eu tenho entristecido? Isso aí. O Thomas me entristeceu. Quem vai me trazer alegria? Eu. Aquele que me entristeceu. Isso aí. Então eu preciso quando eu reconciliar com ele, eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou estar faceiro para servir o propósito de Deus. Não te isola, irmão, não te isola. Pastor, você faz parte de um corpo. Sim. Não ampute o corpo de Cristo por causa de algo que aconteceu, que você não entendeu, o que foi necessário para a tua edificação. Mas isso é muito forte o que o senhor está falando e muito esclarecedor, pastor, porque, como nós falamos, alguém se decepcionou. Tá? E o senhor falou para chegar e falar um papo reto. Chega no pastor e troca uma ideia. Olha o que Jesus diz, que aquele que não é por nós é contra nós, e quem não ajunta, espalha. O próprio Senhor está nos instruindo. Então, se uma pessoa está com um devido problema, em vez dela chegar diretamente ao pastor ou alguém da igreja e conversar, ela começa a querer espalhar, hein, pastor? Ela não está juntando. Então é isso. Espalha, isso, ela não compreendeu muitas vezes, isso é forte. E é sentar na mesa, é conversar. Isso aí, botar na mesa aquilo ali para resolver. É fazer o que Jesus falou. Se alguém te ofendeu, Jesus não manda o ofendido pedir perdão. O Thomas me ofendeu. Ele foi o motivo da ofensa. Eu tenho que pedir perdão para ele. E nós temos, não, eu só vou na igreja se o fulano vem aqui me pedir perdão, se ele vir na minha casa me dar. Não existe isso. Se você está ofendido, você tem que ir lá pedir perdão. Esse é o princípio da palavra de Deus. Tem mais alguma pergunta? Tem a outra pergunta esse foi o irmão Patrick, perguntou para nós no Instagram também. Como surgiu a ideia do podcast, Thomas? Patrick, respondendo a tua pergunta, o podcast, desde o ano passado, quando Deus me trouxe a
a IMEB e glorifico a Deus, a vida do pastor Samuel por ele estar à frente dessa obra. Na reunião dos homens ali, a gente comentava, vamos fazer o IMEBcast, e ficou essa conversa, vamos fazer. E um mês atrás, nós estávamos em oração no culto ali, e Deus me tocou fortemente e disse assim, ó, eu quero que vocês façam uma live. Imediatamente eu saí do meu lugar, fui lá e falei, Edrai, Deus me tocou de nós fazer uma live. Amém, mano? Ele, amém. Vamos falar com o pastor, ver o que ele acha. Imediatamente, depois que terminou o culto, nós falamos com o pastor. O pastor fechou, vamos fazer. Então o IMEBcast surgiu de orações, e claro, o pastor colocou em oração, nós colocamos em oração, e nós estamos aqui, porque a Bíblia diz que ele ajuda um esforçado. Então nós estamos aqui, pequenos, mas esforçados em fazer a obra. Essa mensagem estar chegando a muitas pessoas, e nós sabemos que o Senhor se agrada de pequenos começos. Então eu creio, irmão Patrick, que um dia tu vai fazer parte aqui também, muitas pessoas vão vir aqui, vão contar testemunhos, e nós vamos fazer igual o pastor estava falando, nós vamos edificar e abençoar vida de pessoas, que esse é o propósito da igreja. Amém. Amém. Tem mais alguma pergunta? Tem outra. Já está quase no Outra horário, pergunta, né? o pastor Ismael também fez para nós, ele lá de Teotônia. Perguntou qual a importância de congregar. Já não fez? Antes foi da... Esse nós já entramos no assunto nós no já início. conversamos. Eu creio que a maior importância de congregar, de estar com outras pessoas, que sozinho, eu não sei para onde eu vou, né? Eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado, e eu preciso aquilo que eu preciso mudar, eu preciso de alguém como referência. Ontem eu e o Edrai estavam conversando algo muito interessante. Ele falou assim, nós falamos sobre como é que eu sei, Thomas, que um edifício está torto, um prédio está torto. Eu preciso colocar um edifício reto do lado. Para fazer a comparação. Um denuncia o outro, né? Isso Como aí. é que eu sei que vamos pegar, não vamos fazer merchandising mais, o tênis lá da irmã o tênis da Nike, não da irmã Pamela lá, que ela vende bastante tênis. Isso aí. Eu já estou profetizando que Até, ela vai inclusive, pode patrocinar, hein? Vamos dizer, como é que eu vou saber se um tênis Nike é original ou é falso? Eu preciso botar o verdadeiro. Do lado. Então, como é que eu vou saber se eu estou andando certo ou estou andando fora do propósito de Deus? Eu preciso de alguém, Isso aí. um balizador, uma medida. Né? Eu preciso, eu olho para Edrai, meu Deus, esse homem é cheio do Espírito Santo, tem uma coisa errada comigo, eu não consigo viver isso. O Edrai tem paz no meio da guerra, no meio da tribulação, o Edrai está sorrindo, ele tem uma paz que excede todo entendimento. Eu não consigo ter essa paz. Então eu preciso entrar na oração. Pessoal, isso é fato, tá? Que o pastor está falando é verdade. Ele tem mesmo, tá? Fez uma cirurgia, tirou três, né? Tá na maior paz aqui. Está na maior paz aqui. Tamo aí. Isso aí. Pastor, é a paz que excede todo entendimento? Então eu preciso de alguém, eu preciso de um comparativo. Isso eu vou ver na vida dos irmãos. Isso aí. Porque quando quando eu me converti no ano de 2000, eu me espelhava muito no pastor. Um grande abraço, pastor Claudino Benck, que Deus te abençoe. Né? Já não pastoreia mais a igreja. Mas eu olhava, eu era recém-convertido, e dizia assim, eu quero ser como esse homem. Eu quero ser um homem era de Deus referência. como ele. Eu olhava, eu me espelhava, eu queria ser que nem ele. Né? Eu queria ser o caráter de Cristo que estava sobre a vida dele. Amém? Sim. Então, eu preciso de um espelho. Às vezes eu vejo pessoas orando, a gente tem 2 turnos de oração, mas às vezes eu olho... Aqui o Patrick, quando eu escuto o Patrick orando, eu digo, meu Deus, eu preciso chegar nesse lugar desse menino. Amém. Eu preciso, olha como ele ora, olha como ele fala com Deus, olha a intimidade que ele tem. Eu preciso buscar mais. Então eu tenho uma referência. Isso eu não vou ter em casa, sozinho, isolado. E em casa eu vou estar amputado. Então é bom congregar. Eu preciso ser a igreja porque o corpo é de Cristo e esse corpo tem que ter vários membros. Mas o nosso balizador Cristo. vai ser Cristo. E nunca o mundo, né, pastor? Porque nós andamos na contramão do mundo. Tudo que o mundo apresenta, nós fizemos tudo ao contrário. E a pergunta é, Cristo se manifesta através de quem? Da igreja. Da igreja. Quem é a igreja? Somos Nós. Reunidos, porque Isso sozinhos aí. nós somos só uma pedra. Sois pedra viva desse Isso edifício. Então, Cristo, ele decidiu se manifestar por homens. Amém. E ele fez esse propósito com a igreja.
O Pentecostes aconteceu quando? Quando Pedro estava sozinho orando ou quando tinha 120 orando com ele? Tinha pessoas junto. 120 pessoas estavam orando com ele. 120 A pessoas. unidade que o Senhor falou Estava em antes. unidade em Isso. oração, estava no mesmo propósito. Tu acha que todos concordavam de orar tanto? Jesus disse, ó, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Começaram, porque depois, olha bem, quando Cristo apareceu, ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz, historiadores dizem, aproximadamente 500 pessoas viram Jesus. Mas só 120 ficaram orando. Só 120, mas ficaram orando. 10 dias, depois Jesus subiu para ter o Pentecostes. 10 dias de oração incessante. Unidade, orando pelo mesmo propósito. Então, se você quer congregar, meu querido, não dê trabalho para o pastor, não dê trabalho para a igreja. Porque a coisa mais triste, eu creio, para o Espírito Santo, é ver alguém dentro da igreja querendo trazer confusão e divisão. Isso aí. Amém? Ande no meio. Eu não concordo hoje com a visão do pastor. Anda junto. Anda junto. Anda junto. Ora, Anda junto. ajuda. Jesus Contribui. falou que era o pão da vida, o povo se escandalizou, ele chegou a olhar para os discípulos. Vocês também querem ir embora? O que Pedro diz? Mas para onde nós vamos? Se só tu é só tu que tem a as palavras Tu de vida acha que eterna. eles estavam concordando? Não. Os próprios discípulos falaram, dura essa mensagem. Isso aí. Os próprios discípulos, Jesus disse, é muito forte o que ele está pregando. E eram confrontados diretamente, Isso né, aí. pastor? Esse negócio de comer a minha carne, quem quer ter parte comigo precisa comer do meu pão, da minha carne. Os próprios discípulos falam, não, isso aqui é demais para nós. Jesus não pede para eles ficar, o que Jesus fala, se vocês já não está bom, vão embora. Isso aí. E eles dizem, mas para onde nós vamos? Mestre. Às vezes a igreja te confronta, mas você no fundo sabe que naquele lugar a presença de Deus Isso está. aí. Lá em Provérbios diz, pastor, que o amigo, ele é como um ferro que ele afia o outro, ele vai deixando melhor, vai ter o desgaste, mas para fazer melhor. Melhor serem Isso. dois do que um. Amém. Porque um caiu, o outro junta. Quando Jesus envia os discípulos, quando ele separa 70 discípulos em Mateus, ele envia eles de quanto? Em dois. Isso aí. E eu aprendi uma lição isso, irmãos. A gente é uma igreja hoje que vai fazer 3 anos em dezembro. Pastor, eu te dou uma direção, uma chave. Nunca mande um missionário sozinho para o campo. Envia uma equipe, envia mais alguém com ele, para no momento da dor, da adversidade, ele possa ter alguém do lado dele que vai dar um abraço nele. Eu conheço hoje pastores que cresceram tanto que quando eles vão mandar um pastor, eles mandam 10 famílias para o campo missionário com ele. Eles mandam uma equipe de 4, 5, 6 pessoas para estar ao lado dessa pessoa. Para ser o suporte, para ser esse suporte, né? Só quantos pastores, homens que foram chamados para ser missionários, pastores, foram para a obra sozinhos e desistiram da obra. Não suportaram. Não suportaram as tribulações, as lutas, a falta de provisão. Porque a gente sabe quem é pastor. Pede a história de todo pastor que começou para ver se é, que nem o povo fala, se é mamão com açúcar. Não é, né? Sofrimento. É abrir mão de muitas coisas. Tem pastores que tinham altos salários quando trabalhavam no secular, abriram mão para receber um salário da igreja, que a igreja nem envia. Envia 1, 2 meses, não envia mais e deixa eles à mercê de tudo. Você crê que isso é obra de Deus, que isso é o propósito de Deus? Não é. Amém? Então sempre congregue, esteja junto. Você vai vencer estando com teus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Pastor, Amém. faz já o convite para amanhã, para estarmos reunidos na igreja. Nos perdoe primeiro qualquer coisa, se a gente não conseguiu esclarecer tudo. A gente não quer se prolongar, nós queríamos ficar 30 minutos, 40 minutos. Já estamos aqui 1 hora. Mas amanhã nós vamos ter um grande culto aqui na IMEB, 19h30, Avenida Farrapos, 981, né, a partir das 19h30. Venha participar conosco, você é bem-vindo. Nós vamos abrir no Instagram, pastor, ajuda a lembrar, nós vamos abrir uma caixa de perguntas no Instagram. Isso. O que vocês acharam e se querem mais o podcast? Vamos fazer uma enquete. Isso, sobre assunto, pode nos dar dicas daquilo que tem dúvidas para nós colocar como tema principal, nós não pastor? somos os donos da verdade. Quem é o dono da verdade é Jesus. Jesus. Nós estamos falando aquilo que o Espírito Santo está colocando no nosso coração. Então, quinta-feira, 19h30, um grande culto nós temos aqui. E no domingo, 18h30, um grande culto. Deus abençoe vocês. Curte, compartilhe, acesse a página, dá uma força lá no YouTube da Igreja IMEB, @Igreja IMEB no YouTube, e participe conosco aí nas redes sociais e venha congregar com a gente. Vem fazer parte da família IMEB. Vem fazer parte da família, é uma família, nós estamos aprendendo uns com os outros
E Deus te abençoe e Deus vai te dar vitória. Amém. Amém. Considerações finais aí? Eu só para não deixar nenhuma pergunta em branco, pastor, no nosso primeiro podcast, a irmã Jaque perguntou uma perguntinha aqui: qual a importância da oração? Meu Deus, a Olha oração daqui a pouco nós vamos ter oração, nós nem vamos sair daqui. Gente, eu entendo a oração é um lugar que você entra em Deus, um lugar de intimidade, onde muitos oram e querem mudar Deus na oração, mas nesse lugar é Deus que te muda. Amém? Se você olhar o que a Bíblia diz que os apóstolos perseveraram, na pregação da palavra, na doutrina e na oração. Isso aí. Então, a oração, ela vai começar a revelar a obra que Deus tem na tua vida. Amém? Ela vai te mostrar aquilo que o Espírito Santo quer que você mude. Ela vai te confrontar, ela vai te moldar para que você viva o propósito de Deus. Então, irmãos, não existe palavra, tem que ter palavra, mas tem que ter vida de oração. Isso aí. É igual o avião, pastor. A igreja as asas. perseverou na doutrina dos apóstolos e na oração. Então, ora para Deus trabalhar no teu coração, porque Ele vai te aperfeiçoar para que você entre o propósito. Se o senhor me permite dar uma chave aqui, e às vezes a gente está orando para Deus nos escutar, e ao contrário, nós estamos orando para nós escutarmos a Deus. Isso. Essa é o trunfo da oração. Eu quero só falar, mas eu preciso deixar ouvir aquilo que Ele quer de mim e mudar. Eu vi. Entrar no Santo dos Santos. Isso. No Santo dos Santos ninguém fala. A glória se manifesta. Ela vem mas pedir, dar-se-vos-á. Mas pede o propósito de Deus, né? Amém. A gente pede tantas coisas, mas o que é orar? É pedir para que eu viva o propósito de Deus na minha vida. Não, e a nossa contribuição na unidade, no corpo, na igreja, pastor, vai ser o resultado da nossa oração. Isso. Nós vamos orar, quanto mais nós oramos e conversamos com Deus, mais nós ficamos parecidos com Ele, Isso né? aí. E vamos revelar a face e o caráter de Cristo na igreja. Na oração, Ele vai revelar o caráter dele. E tanto que a Bíblia diz que é para nós conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, infinitamente, quanto mais nós buscar, mais o Senhor tem para nos dar. Amém? Amém? Então, meus queridos, Deus abençoe. Nós estamos aqui com humildade. Hoje a gente não tem todos os equipamentos necessários, né? Estamos fazendo com celular as filmagens, mas um dia Deus vai prover. Amém. Deus vai abrir as portas, nós vamos fazer o melhor, mas é de coração e para que o nome do Senhor seja glorificado. Um grande abraço. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém.